sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAD. A Associação LAD é uma associação cívica que tem como um dos seus objetivos estimular o debate, conscientes de que esse mesmo debate estimula a inteligência, pois acreditamos que podemos estimular a vontade e o pensamento de cada indivíduo na construção de uma sociedade mais próspera. Subscrevam o nosso canal, YouTube @LADPortugal. Façam like, subscrevam, ativem o sininho e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail, podcast@associação-lado.org, e aproveitem também para visitar o nosso site associação-lado.org. Hoje temos um convidado connosco, que é o Nuno Afonso. O Nuno Afonso é arquiteto e político e ficou conhecido por ser um dos fundadores do partido Chega. Portanto, vamos conhecer melhor o nosso convidado, vamos saber da sua vida e saber do seu percurso político também. Então, vamos a isto. Olá, Nuno. Olá, bem-vindo ao podcast Conversas à Solta. É um gosto ter-te aqui. Vou começar por te fazer uma pequenina apresentação, para quem não sabe quem tu és. Tu chamas-te Nuno... E se eu disser alguma coisa errada, faz favor, corrija-me. Ok. Chamas-te Nuno Pinto Afonso. Nasceste em Lisboa em julho de 75, no verão quente. Viveste sempre em Sintra. Primeiro em Mem Martins, depois no Algueirão e depois no Cacém e em Colares. E és um orgulhoso pai de uma menina. Sim. Ao que sei. Fizeste o ensino secundário em Mem Martins e no Cacém e na vertente de artes. Sim. Certo. Fizeste a tua formação em arquitetura na faculdade em Lisboa. Sim. Mas mantiveste sempre a ligação a Sintra. Sim. Praticaste desporto, ao que sei, e estiveste ligado a clubes como o Atlético do Cacém, 1º de Dezembro, Sintrense, por aqui fora, Mocifalense, não vou dizer todos. Foste diretor de um jornal, Sim. que eu também não sabia, dessa tua faceta, o jornal Vila Saloia, o jornal do Concelho de Sintra, que chegou a ter uma tiragem de 55 mil exemplares. É uma grande tiragem para o jornal local. Sim, para o jornal local era... Eu tenho ideia que os jornais nacionais, como o Público, têm uma tiragem da volta dos 10 mil exemplares. Exatamente. Sim, portanto, 55 mil, eu fiquei espantada. O jornal era gratuito, era distribuído... Isso foi uma estratégia que eu planeei na altura. O jornal foi começado pelo meu pai na década de 80. Não sei, olha, estás a ver uma coisa que não vem nas tuas bios, não sabia. Ainda o meu pai era vivo. Eu tive uma ideia de renovar o jornal e voltar a editá-lo, que ele tinha ficado parado durante um tempo. Ok. E portanto, com uma imagem renovada, um novo design. Havia inclusivamente a ideia de criar um canal de televisão para passar notícias com o mesmo nome. E como o jornal era distribuído gratuitamente e era pago pelos anunciantes, nós conseguimos tirar um grande número de exemplares e fazer distribuição. E a minha ideia na altura foi distribuí-lo, e foi o que se fez, no mesmo dia, portanto, simultaneamente em todas as estações de comboio da linha de Sintra. Ai, que engraçado! Então nós contratávamos pessoas os antigos Ardinas. Normalmente eram jovens que precisavam de ganhar ali uns trocos. E durante a manhã, portanto na hora de ponta, que entre as 7 da manhã e as 8h30, onde as pessoas vão para o trabalho, apanham o comboio. Havia muita gente, a linha de Sintra estava sempre cheia. E continua, ao que sei. Eu tenho a ideia que está menos. Eu durante a campanha fui fazer umas reportagens e tinha de andar na linha de comboio novamente. E não achei que estivesse tão cheio como estava no meu tempo. Mas olha que eu tenho ouvido dizer que sim. Se calhar também há mais comboios agora do que havia na altura. Ou se calhar há menos comboios agora do que há na altura. Pois não sei. Eu sou da altura em que nós às vezes não conseguimos entrar sequer no comboio. Mas e continua igual. Continua igual. Que eu conheço muita gente que apanha o comboio diariamente em Sintra. O jornal era distribuído num dia específico, tinha sempre o mesmo dia de saída, que eu não me lembro qual era. E era distribuído assim, portanto, nas estações todas era muita gente e distribuímos os 55 mil exemplares. E gostaste de fazer isso?
Gostaste de Gostei. ser jornalista, entre aspas, ou Gostei. pelo menos editor de jornal? Eu era mais o editor, não propriamente o jornalista, mas gostei e achei que fazia todo o sentido naquela altura. Neste momento já existem muito mais órgãos, entretanto, com o crescimento também das redes sociais e da internet, é muito mais fácil partilhar notícias por aí, é muito mais direto. Sim. Mas eu acho que os órgãos de comunicação regionais são uma peça importante também, até para o escrutínio. Na altura do meu pai, na década de 80, 90, o meu pai inclusivamente foi condecorado pela doutora Edith Estrela, que foi presidente da Câmara de Sintra. Sim. E pelo trabalho que fazia à frente do jornal, mas o que é engraçado é que o meu pai era do PSD e sempre foi inclusivamente autarca pelo PSD. Em Sintra também? Em Sintra, e a doutora Edith Estrela era do PS. Mas mesmo assim, e apesar de haver sempre aquele confronto político, ela entendeu por bem que é engraçado. Na altura. Muito bem, acho um gesto bonito. E depois, segundo o que sei, dedicaste-te à arquitetura? Não sei se contemporaneamente ou não com a edição do jornal, ou se só em tempos diferentes. E, nomeadamente, fizeste projeto, direção de obra e formador na área da arquitetura. Sim. Foste coordenador de gabinetes de arquitetura, colaboraste em projetos nacionais com nomes sonantes, como o Regino Cruz, o Renzo Piano ou o Santiago Calatrava. Sim. Como é que aparece a arquitetura aqui no meio disto tudo? Porquê a arquitetura? Eu, desde muito pequenino, o meu sonho, como em grande parte dos meninos, é ser astronauta. Então eu sempre tive a ideia de, aos 17 anos, acabava o 12º ano e iria para a Força Aérea para ser piloto. E não foste porquê? E sempre tive dividido entre ir para a arquitetura ou para a Força Aérea. Então já havia aqui um balance. Já. E eu cheguei a fazer testes psicotécnicos para tentar perceber para qual é que me inclinava, mas os testes, o resultado era exatamente ou uma coisa ou outra. Então eu fiquei meio indeciso. O que é uma situação engraçada. O que me levou a decidir foi o meu pai, mas foi ao contrário. O meu pai não queria nada que eu fosse para a arquitetura. E foi por oposto. Não queres que eu vá para a arquitetura? Vou. Eu queria que eu fosse militar e Força Aérea e tudo isso, e vais ser piloto. E eu disse: então pronto, eu vou para a arquitetura. Acho o máximo. Não sei se não estou arrependido agora. Mas agora já não tens idade para ir para a astronauta. Não consigo, nem para a Força Aérea. Agora já não tens hipótese. 17 anos já passaram algum tempo. Exato. Depois, ao que sei, ligaste-te à política desde cedo. Já percebi que o teu pai também exercia cargos políticos em Sintra e foste conselheiro nacional do PSD durante vários anos. Sim. Foste membro da Assembleia Municipal e da Conselhia de Sintra, também do PSD. Sempre do PSD, sim. Ok. Em 2018 sais do partido, do PSD, e iniciaste com André Ventura o processo de criação do partido Chega. Foste militante número 2, foste vice-presidente do partido até 2021. Foste também coordenador autárquico nacional nas eleições de 2021 e candidato à Câmara Municipal de Sintra, onde hoje exerces o teu mandato como vereador independente. Agora é independente, sim. Pronto. Vamos terminar esta bio dizendo que já não pertences ao Partido Chega, desvinculaste há pouco tempo, ao que sei, há uma semana. Pronto. E, portanto, neste momento és um independente da política. Sim. Ok? Pronto. E agora vamos começar pelo princípio. Viveste em Sintra, a tua infância foi uma infância normal? Como é que foi a tua adolescência? Tens alguma coisa interessante para nos contar dessa fase da tua vida? Ou foi perfeitamente normal, sem nada de espetacular, a não ser que até te meteste num jornal, que eu acho engraçado. Sim, e já não era propriamente criança, mas a juventude em Sintra, nós às vezes ouvimos relatos de algumas pessoas até ligadas à política que dizem que Sintra é terrível e tinha muitos problemas e mau ambiente. Eu sempre vivi numa zona e eu vivia em Mem Martins no início, não é? Mas era pacato, eu ia para a escola e sempre fui para a escola. A minha escola ficava, a escola secundária de Mem Martins ficava a cerca de 3, 4 km de minha casa. Eu ia a pé para lá, depois à hora do almoço vinha a casa almoçar a pé, voltava para lá a pé ou de bicicleta. E nunca tive de facto grandes problemas. Portanto, eu tive uma infância, uma adolescência relativamente boa e pacata. Sintra, aquela zona é uma zona muito boa. Depois a zona do Algueirão é ainda mais sossegada. Eu mudei para o Algueirão aos 16 anos.
Estive ligado até aos 16 anos a uma coisa que se chama o Grupo de Jovens da Igreja, da Paróquia de São José. Ok. Aprendi muito. Eu neste momento não sou católico, não és praticante ou estás agnóstico? Deixei de acreditar. Estás agnóstico. Não ateu, mas agnóstico. Mas reconheço a extraordinária importância que teve essa educação depois também no moldar daquilo que eu sou hoje em dia. Mas grupo de jovens da igreja tipo, iam à catequese ou fora da catequese? E tudo. Foste acólito. Sim. Até aos 16 anos ia à missa todos os domingos. Depois houve um dia que isso acontece a muita gente. Foi-me acordar para eu ir para a missa e eu disse: não, hoje não me apetece. Pronto, foi terrível lá em casa. Nós almoçávamos sempre juntos ao domingo. Nem sequer fui almoçar. Então foi assim um escândalo. Foi. Essa tua ruptura. O meu pai tinha sido seminarista também e era uma pessoa muito católica. A minha mãe também é. Ok, então é natural. Nós temos sempre os hábitos que os nossos pais nos incutem, não é? E portanto esse hábito também é natural que o tivesses. Mas assim que chegaste a uma certa fase da razão, digamos assim, optaste por seguir o meu caminho. Seguir o teu caminho. O que há de interessante em Sintra havia muitos grupos e grupos de pessoas que não se davam uns com os outros. Não eram gangues, porque nós não fazíamos mal a ninguém, claro. Mas grupos de jovens de várias zonas, de várias freguesias. Havia do mesmo, depois havia, cada um tinha as suas alcunhas. E eu devia ser das poucas pessoas que se dava com todos. E sempre que havia confusão, às vezes era eu que tentava. Então eras um conciliador? Era de certa forma sim, porque era o único que me integrava em todos os grupos. Eu conseguia sair com uns para um lado, ia ver um concerto com outros. Engraçado. E dava-me com toda a gente. E se calhar por isso é que eu também tenho uma rede de contactos grande agora em cima. Claro. E consigo ter amigos de vários espectros, até dos vários espectros políticos. Eu acho que a questão aqui e lá está, tem a ver com a minha educação. Eu sempre aprendi a respeitar toda a gente. Ora bem. E creio que o ter respeito por todas as pessoas, independentemente das suas diferenças, faz com que as pessoas me respeitem a mim também. Com certeza. E acredito que esse foi a grande dádiva que eu tive. Não tenhas a menor dúvida de que é importante isso, o respeito pelos outros e pelo que eles são, independentemente das suas crenças ou ideologias, eu acho fundamental. E agora diz-me uma coisa. Quando te dedicaste à política, deixaste de exercer arquitetura ou foi ao mesmo tempo? Como é que apareceu a política na tua vida? Quando é que ela aparece? Aparece nas juventudes partidárias ou aparece depois? Como é que foi? Como é que apareceu a política na tua vida? A política apareceu na minha vida quando eu nasci, porque na altura o meu pai já estava envolvido no PSD. O meu pai não foi um dos fundadores do PSD, porque ele na altura estava na Guiné, mas assim que veio tornou-se militante e começou a ser muito ativo e esteve também na criação dos TSD. E portanto eu desde muito pequeno que vejo o meu pai na política. Aliás, eu nunca gostei de política, até uma determinada idade não gostava de política. Sim. Porque a política afastava o meu pai de casa, não é? Com certeza, é muito absorvente. O pai não está cá, claro. O pai não vai jogar xadrez comigo, o pai está em reuniões e às vezes havia reuniões e tertúlias na minha própria casa, portanto eu não gostava. Não era aquilo nada roubava-te o pai. Roubava o meu pai. Exato, já percebi. A partir da altura, o meu pai, eu tenho ideia que já me disseram isto, que o meu pai foi a primeira pessoa a candidatar-se como independente a uma junta de freguesia. Na altura não era permitido sequer. Não era mas possível. Ele não era do PSD? Era do PSD, mas houve problemas internos dentro do PSD em Sintra. Ok. Ele afastou-se e avançou com uma candidatura independente em 80. Sim, nessa altura não era fácil. Ora, 84, aqui 86. Temos o menino Churchill que vai dizer olá, para variar. Sim. E portanto nessa altura eu ajudei, achei que como filho, embora fosse muito novo na altura, mas achei que devia ajudar, então andei com eles a fazer campanha e a colar cartazes. E até fiz a voz off para os carros, para os alto-falantes dos carros. Sim, tens uma boa voz, tu. Uma voz radiofónica, então, digamos. Aí entrei pela primeira vez no mundo da política. Depois, a partir daí, comecei a gostar, entrei para a JSD. Eu cheguei a ser candidato à JSD de Sintra. Estamos a falar com que idade? Entraste para a JSD com que idade, lembras-te? Devia ser perto dos 18 anos. Ok. E eu cheguei a ser candidato à JSD de Sintra. Na altura o André Ventura era o meu número 2. Sério? Era o meu. Sim, porque o André também estava no PSD nessa altura. Na altura o André vivia em Espanha, se não me engano, e o meu pai insistiu, o meu pai que o conheceu, o meu pai insistiu para que eu o pusesse como número 2, e eu
pronto, quis conhecê-lo pessoalmente, já o conhecia, mas quis falar com ele. Ele também morava em Sintra? Ele morava muito perto de mim mesmo. Ok. Então eram vizinhos. Éramos praticamente vizinhos. Certo. E pronto, e ele acabou por ficar na lista. Depois não ganhámos, de facto, não sei como é que aquilo correu, mas sei que não ganhei as eleições. Olha, o gato está com. Quem nos está só a ouvir não está a ver. Temos aqui o Churchill que está com um ataque de mimo e gosta do Nuno. Pronto. E eu gosto do Churchill. Pronto, portanto. Temos aqui um namoro pegado. Pronto. Mas esperemos que ele não lhe dês muitas festas, porque senão ele não se vai embora. Esse é que é o problema. Pronto, quanto menos lhe ligas, melhor. Vai à tua vida, Churchill, vai lá. E então a política aparece pela JSD. Sim, pronto, sim, oficialmente falando, não é? E depois perguntaste-me se eu tinha feito arquitetura e tinha deixado ou a arquitetura. Ou largaste a política, não, ou se. Como é que foi? Olha, eu lembro-me quando acabei o curso de arquitetura, eu acabei cedo, eu entrei com 17 anos e eu fiz arquitetura de interiores e depois arquitetura. Começaste com arquitetura de interiores. Engraçado. E na altura, inclusivamente, perguntaram ao meu pai se eu queria ir para a Câmara de Sintra, se entrar no urbanismo, na divisão do urbanismo e tudo isso. E o meu pai falou comigo, perguntou-me: queres que eu fale com alguém, queres que eu diga alguma coisa? E eu pensei nisso e achei que era melhor não. Por dois motivos. Primeiro, porque eu era apaixonado pela arquitetura, pela parte da criação. Gostavas tudo mesmo. Isso, e achava que ir para uma Câmara Municipal, de certa forma, acabava por ser um entrave a dar asas à minha imaginação. Exato. E àquilo que eu queria fazer. E depois achei outra coisa mais importante, sendo o meu pai político e até acho que na altura até era autarca, estar a aceitar qualquer coisa na Câmara podia ser mau para ele. Pois. Podia ser mal interpretado. Sim. Não é? Pois, e então não quis. E nunca trabalhei no setor público, sempre trabalhei no privado. E pronto, e trabalhei sempre em arquitetura enquanto ia fazendo política, mas nunca tive nenhum cargo político que fosse remunerado. Portanto vivias da arquitetura. Trabalhei na minha área. Só em 2019, quando o André Ventura entrou como deputado a primeira vez, que eu fui nomeado chefe de gabinete, e aí era impossível conseguir conciliar as duas coisas. Então tu aí largaste a arquitetura porque foste para chefe de gabinete do André Ventura quando ele foi eleito como deputado único. Em 2019, exatamente. Em 2019, ok. Fechei a empresa e comecei a trabalhar só como chefe de gabinete. Ok, lá está o Churchill outra vez, pronto. Está certo, muito bem. E diz-me uma coisa, depois saíste da JSD, passaste para o PSD, não é? Porque deixaste de ter idade de estar na J, que eu não sei até que idade é J. Até aos 30. Até aos 30, pronto, não faço ideia. Passaste para o PSD, mas sempre te identificaste com a social-democracia, pelo que percebo. Ou entraste para o PSD porque era, pronto, o que estava mais à mão. Foi uma questão ideológica? Eu quando entro para o PSD, como disse, era jovem e tem muito a ver com aquilo que me foi passado pelo meu pai, mais do que propriamente as minhas crenças ideológicas. Eu acho que foi um pouco por herança. Ok. Eu vejo, é difícil definir e eu não gosto muito de rótulos. Eu acho que na política, acima de tudo, é preciso haver bom senso e haver a capacidade de perceber aquilo que é melhor para os portugueses, para os municípios, no caso das autarquias. E não tanto colar aos rótulos. E este trabalho autárquico que eu tenho estado a desenvolver já desde 2021, não é? Desde que fui eleito vereador, tem-me mostrado muito isso, que independentemente das divergências ideológicas que existam, o importante é nós trabalharmos para as pessoas. É resolver os problemas às pessoas. E resolver os problemas. Exatamente, concordo contigo. Eu tive quase 3 anos na Assembleia da República e só um ano agora aqui na autarquia de Sintra. E o trabalho autárquico é algo que me entusiasma bastante, exatamente por isso, porque nós ali temos a possibilidade de ajudar as pessoas. No caso concreto, não é? É aquela coisa. Sim, as pessoas enviam um e-mail, há este problema assim, e eu tento resolver. Eu não, porque eu não tenho pelouro, não tenho nenhum pelouro, sou vereador sem pelouro, mas consigo, como tenho uma boa relação com todos os outros vereadores da Câmara, inclusive com o Presidente. Se eu faço um alerta qualquer, é preciso resolver este problema, é preciso resolver outro, e eles acabam por resolver. Portanto, é gratificante, no fundo, é um trabalho gratificante. Temos a possibilidade de realmente fazer a diferença na vida das pessoas, e eu acho que esse é o fundamento base da política. Sem dúvida. E explica-me uma coisa: estavas no PSD, saíste do PSD. Saíste porquê?
para criar um Mas partido político. o que é que leva uma pessoa que está no PSD há não sei quantos anos a largar o partido e ir criar um novo partido? O que é que se passou? O que é que a tua cabeça, qual foi o chip? Qual foi a vontade? O que é que te fez largar o PSD e criar um novo partido com o André Ventura? Como disse, eu nunca dependi da política, não é? Sempre trabalhei, tive as minhas empresas e trabalhei em muitas empresas, e nunca precisei propriamente da política. Então houve alturas em que eu ficava desencantado, porque o PSD em Sintra sempre foi muito problemático, por assim dizer, e havia alturas em que eu estava mais desencantado e afastava-me, durante uns tempos afastava-me. E nessa altura, em 2018, quando se começou a formar o Chega, tinha acabado de ser eleito o Dr. Rui Rio como presidente do PSD. Eu inclusivamente tinha sido mandatário dele em Sintra. Houve um problema porque éramos dois mandatários, um senhor mais velho que tinha sido amigo do meu pai e um ex-deputado, e eu éramos os dois mandatários. Depois, a dada altura, houve ali uma traição da parte dele e eu fiquei ofendido com aquilo e afastei-me por tudo aquilo que eu via. Ficaste desgostoso. Eu levo a ética muito a sério. Pois. E a questão do respeito. E quando me fazem a mim, eu fico sentido. Não fui vingativo, não. Acho que é melhor pararmos um bocadinho. Davi, eu acho que deve ser uma encomenda qualquer que eu não estou à espera. Desculpa lá. Eu não faço ideia para estar a insistir. Olha, já agora deixa-me pôr mais água aí. Já que estamos aqui no intervalinho. O Churchill gostou. O Churchill gosta muito de conversa. Deve ser, agora é que eu me lembrei, deve ser farmácia. Mas podem continuar. Podemos continuar? Pronto, você depois corta isto, não é? Não, até mantinha. Até mantinha? Pronto, ok. Pode ser. Só a minha tosse é que não. E então, voltando à ética. Estávamos a falar da ética. Sim, e das fases em que eu me afastava um bocadinho da política, até para seguir a minha vida pessoal e profissional. Então nessa altura acabei por já estava um bocadinho afastado, eu ainda cheguei a ir ao congresso depois da eleição do Dr. Rui Rio, que foi em 2017, 2018? Foi 17 ou 18, sim. Exato, por aí, sim. E acabei, pronto, não estava tão ativo, apesar de ter sido mandatário, como disse, e na altura identificava-me bastante com o Dr. Rio, e ainda hoje acho que é um homem com princípios e tenho essa ideia dele de ser uma pessoa íntegra, apesar de ter de facto achado que ele fez um fraco trabalho na oposição, mas isso também é outro assunto. Mas na altura estava de facto desgostoso. E depois o André Ventura, que tinha sido apoiante do Pedro Santana Lopes, começou-se a insurgir e a fazer. E criou inclusivamente um movimento chamado Chega dentro do próprio PSD. Houve um movimento chamado Chega dentro do PSD. Que durou umas semanas. Não sabia. Estás-me a dar uma grande novidade, não fazia ideia nenhuma disso. E a dada altura percebeu que não tinha apoios dentro do partido para atacar o Dr. Rui Rio, até porque. E então era um movimento para tirar o Rui Rio de lá? Para ser a oposição ao Dr. Rui Rio. Ok. Um movimento inorgânico, interno. Sim, que precisava de recolher alguns apoios. Ele na altura falou comigo, eu tinha sido mandatário do Rui Rio, não achei correto estar a pertencer a um movimento desse. Ainda por cima ele tinha acabado de ser eleito, achei que era demasiado cedo para estar a fazer uma oposição tão forte da maneira que estava a ser feita na altura. E entretanto o André percebeu que não tinha apoios, resolveu sair e fazer então o partido, retirar do movimento e fazer o partido. E aí ligou-me a pedir ajuda para fazer o partido, como eu tinha muita experiência política, sobretudo a nível das bases, não é? Que era importante para a formação do partido. Claro. E eu na altura, a primeira vez que ele me ligou até nem levei muito a sério, mas depois falámos e pronto, eu expliquei-lhe aquilo que eu achava que devia ser um partido e que se fosse para isso ele podia contar comigo. Lá está, tem a ver com os princípios da democracia, da liberdade, de trabalhar de facto para as pessoas comuns, que como eu apanhava o comboio às 7h10 da manhã, iam para Lisboa. Eu andei na linha de Sintra sempre,
Voltando um bocadinho atrás. Sim, podes voltar atrás e andar para a frente à vontade. Havia duas escolas de artes em Sintra. Havia a escola de Santa Maria na Portela e havia a Ferreira Dias no Cacém. Eu estava muito mais perto da escola da Portela e tal como a maior parte dos meus amigos que estudavam nessa escola. Então eu achei que devia fazer o contrário. Não, a maior parte dos meus amigos estão aqui, portanto eu vou para a outra. E fui para a escola mais longe. E acabou por correr bem, embora fosse uma escola difícil na altura, mas acabou por correr bem. Portanto, eu ia de comboio todos os dias para a escola de manhã, depois para a faculdade ia de comboio, depois para trabalhar ia de comboio também, porque o meu primeiro emprego foi no Saldanha, portanto apanhava transportes públicos também. Portanto, eu percorria a linha de Sintra durante todo aquele tempo. E agora perdi-me. E perdeste porque estávamos na altura atrás. Em que falas com o André Ventura e diz: olha, se é para lançar um partido, das pessoas que apanham o comboio todos os dias. Exatamente, se os princípios são estes e estes, democracia, e eu foco aqui a questão da democracia e da liberdade. E pronto, na altura o André disse-me: sim, é exatamente isso que eu quero, então vamos avançar. Entretanto, ele falou com outras pessoas, tudo do círculo pessoal dele, Fernanda Marques Lopes, que tinha sido colega dele na escola secundária, o Jorge Castela, que tinha sido colega dele também na faculdade, se não me engano. Portanto, havia ali um grupo de 10, 12 pessoas que se juntaram e depois a partir daí começou a ideia de formar um partido e conseguiu-se de facto fazer o partido e teve o crescimento que teve. Muito bem. Tu entraste no Chega com uma expectativa e com uma vontade de que aquilo fosse efetivamente um projeto de acordo com os parâmetros que tu achavas que eram e com esses princípios que acabaste de enumerar. E depois, o que é que aconteceu? Não quero entrar em cosquices nem nada disso, mas em termos ideológicos, de sentimento próprio, como é que se desenvolveu esse projeto e qual foi a tua reação ao desenvolvimento do projeto até ao dia de hoje? Como é que as coisas aconteceram? Foi natural? Não foi natural? Foi um processo gradual ou foi repentino? Enfim, como é que foi o teu desencanto? Foi gradual, mas eu queria começar pelo início da tua pergunta. Força. Que foi, tu entraste para o Chega. Eu li há pouco tempo, embora seja um artigo antigo, um artigo do Daniel Oliveira, da televisão, em que ele diz mesmo o meu nome, escreve o meu nome, Nuno Afonso, chama-me traidor, a mim e a todas as pessoas que estavam contra o André Ventura. Porquê? E eu até percebo a lógica dele, que é, se eles entraram para o partido sabendo que tinham um líder autoritário, portanto, tu já sabias o que ias, é o que diz o Daniel Oliveira. Nós já sabíamos o que íamos, e quando entrámos no partido, e tem a ver com o que tu disseste, quando eu entrei no partido, quando entrámos para o partido já sabíamos o que íamos. E aqui eu percebo o raciocínio, mas está completamente errado. Porquê? Porque eu, a Fernanda, todas aquelas pessoas que têm saído e que estavam de facto agora de certa forma desiludidas com o percurso do partido, com o rumo que o partido leva, não entraram para o partido, criaram o partido. Também é verdade. Que é muito diferente. Nós criámos um partido que queríamos que tivesse uma determinada linha ideológica, que respeitasse a democracia, respeitasse toda a gente, inclusivamente os outros grupos parlamentares dentro da Assembleia da República. Certo. Portanto, que tivesse uma determinada linha comportamental e ideológica. Portanto, quando nós percebemos que essa linha não estava a ser seguida, em certos casos até estava a ir em sentido a 180 graus ao contrário, nós começámos a insurgir-nos contra esse rumo. E quem são nós? É esse grupo de pessoas? Todo o grupo de pessoas. Se nós repararmos, os seis fundadores do partido, as pessoas que puseram lá a assinatura para a fundação do partido, neste momento só lá está o André Ventura. Não sabia. E está a Fernanda Marques Lopes, que está no partido ainda, não saiu, mas é a oposição declarada ao André Ventura e ao rumo que o partido leva. Certo. Isso é revelador. 10 ou 12 primeiros militantes está o André Ventura e a Fernanda também na oposição. E o Diogo Pacheco de Amorim, que é o número 11 ou 12, qualquer coisa assim. Portanto, sim. Não, há para aí 3, vá lá, dos 12, não, acho que são só 2, dos 10 primeiros são 2. Portanto, isso há de querer dizer alguma coisa, e quer dizer precisamente isso, que o rumo agora é completamente diferente. Por curiosidade, e aquilo que tu me perguntaste de se isto é gradual ou não, é claro que é gradual, mas é gradual também porque de facto tem sido gradual a deriva que o partido tem levado. Em primeiro lugar, porque nós falamos de partido.
o partido leva um determinado rumo. Na realidade não é o partido que leva, o partido vai atrás do André Ventura porque é ele que decide tudo. Claro. Eu já tive a oportunidade de dizer isto publicamente. Mas estás-me a querer dizer que é um partido unipessoal? Deixa-me dizer-te isto desta maneira e eu já disse isto publicamente, portanto repito. Ora, agora temos o Chaplin. Eu estive na direção do partido durante os 2 primeiros anos do partido e havia decisões que eu via nos jornais. A direção do partido do Chega tomou determinada decisão ou determinada atitude e eu não sabia de nada, soube pelos jornais. Portanto, se os jornais noticiam que a direção toma uma decisão, como é que é possível a direção não saber de nada? E na realidade é assim que se passam as coisas naquele partido, e toda esta deriva ideológica vem da cabeça do André Ventura. Eu há pouco tempo revi uma entrevista do Diogo Pacheco de Amorim, em que lhe perguntam qual é a diferença entre o Chega e a extrema-direita, se ele acha que o Chega não é de extrema-direita, qual é essa diferença. Eu lembro-me dessa entrevista. E o Diogo responde bem: a principal diferença é o liberalismo económico. Os partidos de extrema-direita não são liberais na economia. E neste momento nós temos um partido de Chega que deixou de ser liberal na economia. Pois tivemos eu já deputado há pouco tempo a ler da Wikipédia coisas a atacar o liberalismo. Temos o André Ventura agora a dizer que devemos impor tetos aos preços dos produtos, taxar os lucros das empresas, distribuir, nacionalizar a TAP, manter a TAP nacionalizada, distribuir subsídios por toda a gente indiscriminadamente. Portanto, o liberalismo deixou de existir no Partido Chega. Portanto, eu pergunto, e pergunto baseado naquilo que o Diogo Pacheco de Amorim disse, e na minha opinião, bem, neste momento o partido do Chega é um partido de extrema-direita, então, não é? E eu vejo muito poucas diferenças entre aquilo que o Chega defende agora para o nível da economia e o Partido Comunista Português, por exemplo. Ora bem. Há muita gente a gostar os partidos um ao outro, não é? Não consigo rever neste tipo de política. Eu acho que a nível económico sou liberal. Acho que o liberalismo é a forma de conseguirmos dinamizar a economia e fazer o país crescer. Sim. E quando vejo um partido que andou durante 3 anos a dizer somos conservadores nos costumes, liberais na economia, que é como eu me revejo, agora de repente o conservadorismo tenho certas dúvidas e liberais deixam de ser, não é de facto o partido que que eu queria, e sobretudo não é o partido que foi apresentado a votos aos portugueses, e isso é outra coisa que me incomoda. Eu acho que é uma traição para quem votou no partido defender uma coisa e defender exatamente o seu contrário a partir do momento em que se entra na Assembleia da República. Certo. Eu preferia, e se fosse líder de um partido, eu preferia ter muito menos votos e ter um mercado. Sim, o mercado, no fundo é um mercado eleitoral. Uma percentagem menor de votos, mas manter-me fiel àquilo que eu acredito, porque aquelas pessoas estão lá porque acreditam nos mesmos princípios que eu, do que andar a tentar apanhar gente em todo o lado para conseguir votos, para conseguir chegar ao poder de qualquer forma. Não me parece que seja a atitude correta, parece-me que é de facto um desrespeito muito grande para quem votou no partido e é uma falta de consideração. Mas na realidade o Chega é isso. O populismo, eu não vejo o populismo como algo negativo. Sim. O populismo para mim nem sequer é uma ideologia, e já tive essas discussões. É uma forma de estar na política, mais do que uma ideologia. Na faculdade, eu acho que é um método discursivo, basicamente é isso. É uma forma de conseguir chegar mais facilmente às pessoas. O que por si só, como disse, não tem nada de errado. Tem mal. O problema é quando se usa esse populismo, e depois falamos a ligação entre populismo e autoritarismo. Eu acho que nem todos os populistas são autoritários. E nem todos os autoritários são populistas. Mas quase todos os líderes autoritários são populistas e vêm daí. E se nós repararmos hoje em dia, há anos atrás, como é que os líderes populistas e autoritários e até depois que se tornaram ditadores chegaram ao poder? Era através de golpes de Estado, não é? O Pinochet, o Franco. Sim. Hoje em dia, os líderes autoritários que temos visto mais recentemente, como o Chávez, os Maduros e por aí fora. O Maduro já veio na sequência do Chávez. Já é o herdeiro do outro. Mas esses apareceram na política como Mussolini e o Hitler, foram eleitos democraticamente. Sim. No caso do Chávez, até foi o presidente da altura que o prendeu. Ele tentou um golpe de Estado, de facto, foi preso, e depois foi o presidente, como achou que ele era muito popular junto do povo, o presidente estava em queda por popularidade, e soltou-o da cadeia, começou a aparecer lá dele, deu-lhe lastro para ele se tornar naquilo que se tornou, e deu-lhe a legitimidade que ele precisava para ser eleito democraticamente.
E é assim que os líderes autoritários aparecem hoje em dia, eleitos democraticamente, com este discurso populista de apelo à luta anticorrupção, de apoio aos pobres, e dizem tudo aquilo que as pessoas na realidade querem ouvir. E assim chegam ao poder, e depois de chegarem ao poder está tudo estragado, como se vê na Venezuela, não é? Exatamente. E temos aqui uma guerra. Estamos nas correrias dos gatos. Não liguem. Se acontecer alguma coisa a gente logo vê. Não é grave. E é aí que eu acho que há esta deriva, e foi por isso que eu comecei a surgir contra o rumo que o partido estava a levar. Mas então tu achas que houve um desvio claro do que eram os princípios com que o partido foi criado para o que existe hoje? Eu creio que é evidente. É evidente. Pronto, ok. Mas eventualmente haverá até muitas pessoas dentro do Chega que não têm noção disso, como tu disseste há pouco e bem. Pois. E portanto, enfim, há aqui uma clara divergência entre o discurso é um discurso que é apelativo para quem sofre para os aquilo que os portugueses sofrem, não é? Os descontentes. E para mais, e eu também já disse isto, já tive a oportunidade de te referir isto publicamente, embora não tenha explicado bem, porque em entrevistas o tempo é curto, Mas aqui tens mais tempo. Mas é claro que este tipo de partidos, este tipo de lideranças populistas crescem por demérito de todos os outros, não é? Nós temos um partido socialista que todos os dias tem um autarca condenado por qualquer coisa, não é? E o Partido Social Democrata não vai muito atrás. E cavalga-se essa onda e depois é só aproveitar isso, porque as pessoas de facto ficam descontentes. Nós temos um José Sócrates que está há não sei quantos anos sem conhecer ainda os motivos o que vai acontecer, pelo qual foi detido e tudo isso. Portanto, a própria justiça acaba por não ajudar. Por ajudar os populistas. Portanto, este ambiente de impunidade que parece existir em Portugal faz com que todas estas pessoas que estão desagradadas com a classe política acabem por votar no único partido que vem de protesto neste momento. Isso aconteceu assim também em 99 e 2000, quando apareceu o Bloco de Esquerda. É verdade. Acabou por conseguir juntar ali todo aquele descontentamento que existia na altura. E o André Ventura está a cavalgar essa onda muito bem, porque as pessoas ouvem só os soundbites e aquilo que é dito na Assembleia da República, e depois acabam por esquecer tudo o resto. E ele consegue passar a ideia da vitimização quando alguma coisa dá errado. Eu vi e achei piada, porque ainda por cima, porque falei com pessoas que estavam presentes na altura. Quando houve um deputado do partido que ameaçou partir a boca toda a um assessor do PS. Sim, eu li qualquer coisa sobre isso. Do partido, que dava a ideia que o deputado do Chega é que tinha sido provocado, quando pelos vistos o que se passou foi exatamente o contrário. O oposto, claro. Mas eles passam uma narrativa interna e as pessoas que estão dentro acabam por concordar com aquilo. E eu vejo até pelo caso da minha pessoa, há coisas inacreditáveis que dizem sobre mim e as pessoas acreditam. E depois mas sabes que eu acho que é muito fácil as pessoas acreditarem em narrativas. Pois. Aliás, vem nos livros, não é? Um dos problemas que eu acho que tem o que faz o crescimento do populismo e que nós devemos ter muito cuidado e que devemos lutar para que isso seja possível é educar politicamente as pessoas, inclusive os jovens. Se bem que eu acho que hoje em dia os jovens começam a prestar muito mais atenção à política do que no meu tempo, por exemplo. Mas eu acho que isso é fundamental. Nós temos uma literacia, uma população, uma sociedade. Literacia política e financeira, eu acho que é fundamental. Sim. Eu acho que é a única forma de derrubar atualmente, porque já não há as guerras civis que eu falei, os golpes de Estado, como falei há pouco, de conseguires controlar a ascensão de líderes como houve esses ditadores que eu falei há bocado, é precisamente haver na sociedade a noção perfeita do que é viver sem democracia. Exatamente, mas repara uma coisa, e agora vou aqui puxar a minha brasa à minha sardinha. A Associação LAD nasce precisamente porque pretende uma população mais letrada, mais livre e mais consciente, que eu acho que é isso que falta no nosso país. Porque a educação que temos da juventude não leva a um pensamento crítico, não leva a uma literacia suficientemente sólida para que as pessoas saibam distinguir entre o que é um populismo e o que não é um populismo. Percebes isso? Estou de acordo plenamente contigo. É um problema sério da sociedade. Isso me permites, Maria Helena? Permite tudo, já sabes. Isto chama-se conversas à solta. Quando eu digo, e lá está, é mais uma quando eu digo que é gradual o meu sentimento
desencanto com o partido. Outra dos motivos é o facto de, como te disse, eu gosto que a política seja levada de forma séria, porque mexe muito com a vida das pessoas. E há determinados temas que eu acho que devem ser discutidos, que são temas muito sensíveis para a sociedade. A questão da imigração é um deles. Sim. E o que eu acho é que quando temos um líder ou um discurso demasiado populista, demasiado popularucho às vezes, na Assembleia da República sobre esses temas que são muito importantes, o que vai acontecer é que esses temas deixam de ser discutidos de forma séria e não são discutidos de forma séria onde devem ser, que é ali. Ou nem sequer são discutidos, que é ou pior. acabam por não ser discutidos porque são apresentados, e por serem apresentados da forma como são, e são colados depois rótulos de racismo e de xenofobia. Qualquer outra pessoa que vá pegar naquele tema é visto como racista ou xenófobo. Aquilo já está então as pessoas afastam-se e não falam daquilo. E estamos a falar desse tema como de outros. Passa a ser um tema tabu, digamos assim. Mas a verdade é que esse tipo de discurso e essa forma discursiva vai acabar por retirar os temas da esfera política, que é onde eles devem ser discutidos. Concordo plenamente contigo. E agora diz-me uma coisa, não sendo o Chega o teu projeto político neste momento, qual é que seria o teu projeto político? Isto é, tu tens uma família política, imagina, famílias europeias, políticas europeias, tu encaixas-te aonde? Ou tens alguma caixinha ou não te encaixas em lado nenhum? Ou és um outsider? Como é que tu te enquadras neste momento? Porque hoje não conseguimos falar só deste retângulozinho, temos que falar de uma Europa que ainda por cima está em guerra, não é? Sim. E portanto há aqui uma série de xadrez político que temos que olhar para ele de outra forma. Consegues encaixar-te em alguma família política ou não? Eu quando o partido na altura estava, começámos as conversações para integrar uma família europeia, um partido europeu. O partido na altura ainda tinha crescido pouco, o André tinha sido eleito há pouco tempo. Tivemos uma conversa sobre isso, mas depois eu também, o André entregou a questão das relações internacionais a outras pessoas e eu acabei por não ter grande influência nisso. Mas ambos concordávamos que era importante integrar uma família europeia, mas discordávamos naquilo que era mais importante, que era qual. Pronto, ok. O André optou por entrar no ID. Eu acho que isto é assumido. Ele é um grande admirador do Salvini. Eu, por outro lado, sempre gostei mais da Giorgia Meloni. Eu sempre fui um grande admirador não só do Santiago Abascal. Eu sempre que admirei o Vox enquanto estrutura, porque eles são um partido de várias pessoas e várias pessoas com muito valor. Portanto, não são um partido de uma pessoa só. Tem o Santiago Abascal, o presidente, o rosto mais conhecido, mas há muitas outras pessoas ao lado dele com muito valor também. Eu sempre gostei deles. Então eu sempre achei e porque me vejo como um conservador liberal, sempre me vi mais nos conservadores e reformistas. Ok. Mas eles optaram por ir para o ID e pronto, lá estão. Pronto, e foi o caminho que escolheram. Sim, mas eu continuo a achar, porque este projeto claramente não é isso, que em Portugal nós precisamos de um partido conservador liberal que de facto defenda ideias conservadoras, sobretudo nos costumes, e liberais na economia. Quando eu digo conservadores, o que é que era isso que eu te ia dizer? O que é que tu entendes? Eu vou usar uma frase que não é minha e até digo onde é que eu ouvi, para dar valor a quem a disse, porque é uma frase de facto muito bem feita, que foi o Francisco Rodrigues Santos outro dia num programa. Eu vi só os highlights da entrevista, e ele disse uma coisa que é muito interessante: as ideias conservadoras não são boas porque são antigas porque são boas. E isto é uma punchline. Ele muito está boa. A dizer que perduram no não tempo sei se é porque dele, são mas boas. foi ele que eu ouvi isto. A ideia é essa, mas o ser conservador não é querer dizer que somos anti-progresso ou que sou anti-progresso, nada disso. Até porque há coisas que são coladas aos conservadores que a mim não me afetam minimamente. A questão da homossexualidade não são coisas tranquilamente com isso. Acho que isso nem sequer é tema. Eu acho que nós temos tanta coisa para resolver no país que estar a discutir a eutanásia e discutir se o casamento gay ou voltar a querer discutir o aborto, que também não me faz sentido nenhum. Acho que isso não são temas para se discutir. Nós temos coisas muito mais importantes para resolver, sobretudo na qualidade de vida que os portugueses precisavam e mereciam ter e não têm. Mas ainda não consegui perceber em que aspecto é que tu consideras que deve existir um partido conservador. Conservador em quê?
conservador na questão de, por exemplo, termos as políticas relacionadas com a família no primeiro. A família como núcleo societário. Em primeiro não é? plano. Eu acho inacreditável dizerem, como disse o nosso Presidente da República, que os imigrantes são importantes para nos trazerem natalidade, quando nós temos péssimas políticas de apoio à família. E temos bons exemplos na Europa de coisas que têm sido feitas e de leis. Sim, temos. Eu lembro-me na altura que ainda estava no PSD com o Pedro Passos Coelho, foi criado um dossiê sobre políticas de apoio à família, bastante importante, que acabou por nunca ser posto em prática, até porque depois o governo Não deu tempo. ele ganhou as eleições, mas não foi ele eleito. Exato. Portanto, acabou por não ser aplicado, mas eu acho que isso é a base fundamental. A família é importantíssima em todos os aspectos. Quando nós passamos por alturas mais difíceis, ou por situações complicadas da nossa vida, é a nossa família que está ao nosso lado. É o nosso núcleo. E a matriz europeia sempre foi essa, sempre foi a família, sempre foi a religião católica. E eu nem sequer sou católico, não é? Há um escritor britânico que diz que é ateu cristão. É um bocado assim. Eu fui educado pela religião cristã. Nós todos temos uma base judaico-cristã, quer queiramos, quer precisamente. E mesmo não acreditando, não há dúvida nenhuma que essa é a matriz cultural da Europa. E é isso que tem que ser salvaguardado. Eu não digo incentivado, porque eu lá está, depois entra a questão liberal na economia. Eu não acho que o Estado deva pagar a construção de altares e palcos e igrejas. Acho que cada religião deve coexistir por si, deve existir por si e deve Sim, assumir as suas despesas e as suas responsabilidades, tal como também não acho, e isto é uma situação engraçada, que toda a gente, os não católicos, sobretudo aquela esquerda mais extremista, critica muito a utilização dos 4 milhões ou dos 5 milhões para a construção daquele palco. Sim. Eu também acho que é um exagero, obviamente, mas não os vi tão exaltados quando foi os 3 milhões para a Mesquita de Lisboa. Portanto, toda esta hipocrisia acaba por depois dar palco a populismos. Pois, eu percebo-te. E diz-me uma coisa, como é que tu vês neste momento um futuro da Europa? Vamos sair um bocadinho daqui. O que é que tu achas que se está a passar? Achas que a guerra teve alguma vantagem em termos europeus? Estou a falar em termos de políticas, ou não? E como é que tu vês o futuro de uma Europa? Se vai ser mais unida, não vai ser mais unida? O que é que vai acontecer, na tua opinião? Eu acho que é extraordinariamente difícil achar que algo positivo sai de uma guerra. Certo. Agora, o que é que muda na Europa? Bem, primeiro muda o facto da União Europeia nunca ter sido uma potência militar. Ora bem. Nós somos uma potência económica, não há dúvidas em relação a isso. Por isso é que é a Comunidade Económica Europeia. Nunca fomos uma potência militar, e se calhar isso vai ter que começar a mudar, e já ouvimos falar na Alemanha num investimento grande na indústria do armamento, a própria França, a União Europeia de uma forma geral. Creio que os orçamentos de Estado agora deste ano já vão chegar aos 2%. Já são mais relevantes em termos de defesa, sim. Portanto, eu acho que isto veio abrir os olhos para que de facto não estamos assim tão seguros quanto isso. Mas pronto, infelizmente não vejo isso como uma vantagem. Eu preferia que não tivesse acontecido, claro, e que continuássemos todos a viver em paz. Mas não tendo acontecido assim, eu acho que o que vai acontecer é isso. Primeiro vai começar a haver um crescimento maior deste tipo de indústria na Europa, e um investimento maior disso. Nós sempre fomos muito dependentes dos Estados Unidos para a nossa defesa, não é? E da NATO. Exato. Portanto, eu acho que a Europa, de certa forma, tem que começar a afirmar algum poder militar. Já se fala já de algum tempo, já esta Presidente da União Europeia fala da criação de um exército europeu. Há muitas coisas ainda por decidir. Sim, há muito pró e contra. Inclusivamente como é que isso será feito. E se isso não terá algum tipo de impacto depois também naquilo que é a NATO e em tudo para aquilo que ela foi criada. Claro. Mas eu acho, em primeiro lugar, isso, que a Europa tem que perceber que não pode ser só uma potência económica, e que tem que ir para além disso. É preciso ir além e ter de facto alguma força, algum punho firme também em certas situações, porque a Europa o que tem a nível de exército normalmente é para ações em países humanitárias, que pedem ajuda, etc. Sim, mas muito mais humanitárias, e contra as eleições e tudo isso.
E diz-me uma coisa, e em termos políticos, como é que vês a Europa hoje? Achas que irá haver uma deriva à direita, aos populismos? Os partidos comunistas são incipientes, ainda há pouco falávamos em off disso. Como é que vês o xadrez político da Europa nos próximos anos? Se é que se pode dar palpites acerca disso. É muito difícil. A questão da imigração aqui, para mim, tem um papel fulcral também. E se nós formos... Há países como a França, que caso a França ou a Bélgica, já temos situações assustadoras. A Inglaterra, na minha opinião, e também já escrevi isto, o Brexit dá-se não só por questões económicas, mas muito também por esta política de portas abertas da Europa, e pouco depois do Pacto de Migração que foi assinado. E inclusivamente o primeiro-ministro inglês disse, se não me engano, esta semana ou semana passada, que inclusivamente considerariam sair de algumas destas organizações porque os querem obrigar a receber as pessoas, e depois eles arranjaram para lá uma política também de pegar os imigrantes e enviá-los para um outro país. Mali. Sim. Portanto, eu acho que as políticas migratórias vão ter muita influência naquilo que será a Europa no futuro. Tu achas que tudo depende disso? Não depende de tudo, mas acho que é um fator importante, até pela questão social. Porque isso acaba por abalar o tecido social, não é? Sim, e eu tenho sido muito crítico em relação à imigração ilegal e a esta política que Portugal, sobretudo, porque centrando mais em Portugal, tem praticado. Nós de facto estamos a abrir as portas, e fala-se em humanismo, e sobretudo o Primeiro-Ministro fala em humanismo, e temos que receber as pessoas porque somos humanistas e temos que os receber. Mas se nós recebemos pessoas sem lhes dar as mínimas condições e nem sequer temos nada preparado para as receber, nós não estamos a ser humanistas. Nós estamos a receber pessoas e enfiá-las às 20 e 30 no mesmo quarto. Como acabámos de ver a semana passada. Morreram, e entretanto eu vi hoje que eles tinham morrido porque o quarto onde eles viviam estava cheio de beliche e eles não conseguiram sair de lá, os jovens que morreram. Horrível. Portanto, eu pergunto que raio de humanismo é este, se para eles ser humanista é enfiar 30 pessoas dentro de um quarto, em vários quartos, estamos a falar de milhares de pessoas, ou se é receber menos pessoas, mas recebendo gradualmente e dando-lhes condições. Porque é que não existe, acho que já existiu em Portugal, um visto que seja sazonal? As pessoas vêm para cá trabalhar nas estufas de Odmira, trabalham durante 4 ou 5 meses por ano. Então cá esse tempo, têm um visto de residência para esse tempo, e depois voltam para os seus países e vêm no ano a seguir. Eu conheço empresas que fazem isso, já conheci empresas que fazem isso. No meu tempo nós íamos apanhar maçã e morangos para França. Sim, lembro-me perfeitamente, íamos ganhar dinheiro a fazer isso. Portanto, sempre houve. Até porque o trazer esta imigração ilegal, e porque eles de facto se sujeitam a receber muito pouco, depois eles são maravilhosos para os empregados, não é? Para os empregadores, que acabam por ser quem tira vantagem disto. Eles não são sindicalizados, eles não falam sequer português. E eu vejo isto, e também já escrevi isto, nas empresas que fazem o varrimento das ruas. Sim. Eu tive a oportunidade na Vila de Sintra, falei com 2 rapazes que eles falavam um bocadinho de inglês, e falei com eles. Eles eram de onde? Eles estavam em Sintra, acho que eram os 2 do Bangladesh. Eles estavam em Sintra naquele dia, mas no dia a seguir já sabiam que tinham que ir para Torres Vedras, e para eles é indiferente, porque eles não têm família, não há laços familiares, não são sindicalizados, não tem ninguém que os defenda, e eles não falam sequer português, e muitos deles nem inglês falam. E depois trabalham muito mais barato. No Bangladesh, o ordenado médio anual é 200 euros. Portanto, aqueles tipos que vão para as estufas ganhar. Depois há a questão da imigração ilegal e do incentivo à imigração ilegal e ao tráfico humano. Eles vêm para Portugal com viagens pagas, normalmente, por pessoas até muitas vezes da própria nacionalidade deles, e já houve várias pessoas que foram detidas pelo CEF por fazerem este tipo de coisas. Pagam-lhes a viagem, põem-nos cá a trabalhar. Depois eles ficam em casas dessas pessoas que os trazem, ou seja, vão-lhes retirar a renda. Imaginem que eles recebem o ordenado mínimo, 700 euros, 700 e tal euros, ficam com 700 euros no final do mês. Eles têm que pagar para aí 200 pela casa onde dormem, mais uns 200 pela comida, porque vão comprar comida aos supermercados que são dessas pessoas também, nos restaurantes que são também dessas pessoas, portanto acabam por lhes dar também a ganhar na comida. O transporte das residências para as estufas onde trabalham são assegurados por essas pessoas também, portanto pagam mais 100 ou 100 e tal euros para o transporte. Ou seja, eles no final do mês ficam com 100 ou 200 euros. E nós pensamos, isso é miserável, isso é exploração, mas para eles é ótimo.
100 ou 200 euros para eles, dá-lhes para eles enviarem dinheiro para casa, e num mês fazem quase o que ganham num ano, Para ganhavam num ano para no eles é Bangladesh. muito dinheiro. Agora, para mim isso é exploração, e não me Claro. venham falar em humanismo, porque isto não é humanismo, isto é explorar as pessoas. Sim. Portanto, se querem de facto que haja uma imigração, porque precisamos de pessoas para trabalhar, e não há dúvida disso, e isso depois também vamos à questão dos subsídios e da quantidade de portugueses que preferem não fazer nada, e nem sequer me refiro a etnias nem nada, porque há portugueses todos, Sim. todos os espectros Não é exclusivo de etnia nenhuma. que são preguiçosos, mas há de facto estas pessoas vêm trabalhar, e nós precisamos de pessoas para trabalhar, mas que façam isto de forma regulada. Claro. Nós temos que saber quem são as pessoas que entram, não é? Porque há pouco tempo houve um assassinato, um homicídio de um rapaz estrangeiro, imigrante, foi na Alemanha, em que ele foi apanhado depois de violar e atirar uma rapariga ao rio, que ela acabou por morrer. Ele foi detido, disse que tinha 19 anos e um determinado nome. Depois descobriu-se que ele tinha 29 anos e era outra pessoa. E já tinha estado preso 10 anos na Grécia por ter feito exatamente a mesma coisa. Pois. Nós temos que saber quem é que entra, não é? Nós temos agora do Brasil o primeiro comando da capital, que é um grupo terrorista, não é? A entrar em Portugal em força, muitos deles já com nacionalidade portuguesa, e ninguém se deu ao trabalho de ver quem eram estas pessoas que vinham. Eu já também já abordei esta Então questão. tu achas que é o sistema que está mal, ou é o CEF que não funciona como deve ser? Não, é o sistema que está É mal. o O CEF sistema não que pode está fazer mal. nada. O CEF muitas vezes está de mãos e pés atados, porque não tem. Se qualquer pessoa que entra na nossa fronteira e que diga que vem como turista, eles têm que deixar entrar. Então com visto turístico tem. Todos eles entram. Portanto, Certo. é impossível. E estas pessoas muitas vezes vêm já com as informações todas, sabem onde é que têm que ir, com quem é que têm que falar. Claro. Portanto, o CEF aqui não há grande coisa que o CEF possa fazer, e muito faz o CEF. E eu questiono o que é que vai acontecer quando deixar de haver CEF. É que está quase. Porque nós continuamos a ver notícias que o CEF foi apanhar, lá está, relativamente ao primeiro comando de capital, foram deter uma pessoa que já cá vivia, já com a nacionalidade portuguesa. Eles é que foram ter porque tinha sido acusado de homicídio no Brasil. Ele tinha sido condenado por homicídio no Brasil e vivia já cá em Portugal, e foi o CEF que o foi ter. Imagine se não houver CEF. Claro. E o mesmo que se passou com aquele caso das esquadras chinesas, que é outro caso complicadíssimo. Eu contei um caso de um rapaz que eu conhecia em Portugal, que tinha estado, ele foi preso no Brasil por ter cometido 2 homicídios. Matou 2 pessoas e foi preso. Numa daquelas coisas lá das fugas da prisão, ele fugiu e veio para Portugal com o passaporte dele próprio. Ele não precisou sequer fazer um passaporte falso. A mãe dele vivia cá em Portugal e ele veio para Portugal com o passaporte dele próprio. Passado uns meses cá está, matou mais uma pessoa. Pois. Portanto, eu pergunto é isto, se o ser humanista é isto, é abrir as portas a toda a gente, porque nem sequer aos portugueses estamos a fazer bem, se estamos a deixar que homicidas entrem em Portugal e fiquem a viver aqui, a menos que estejamos à espera que eles pelo nosso tempo se reabilitem, porque não. Sim, só se for pelo não me nosso parece. clima e pela nossa maravilhoso. comida. Ou pela Exatamente. comida, assim, se calhar a barriguinha cheia tem menos tendência a fazer esse tipo de coisas, não sei. Eu Mas percebo eu acho as que tuas preocupações. não é fechar as portas à imigração, muito menos virar as costas a pessoas que precisam de ajuda. Mas são critérios. Mas se é para ajudar, é para ajudar, não Sim, é para os sim, trazer sim. para cá e enfiá-los num buraco. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, dá-lhes condições. E diz-me uma coisa, e para já quase a terminar, porque estamos em cima da hora, que projetos tens para o futuro? Vais voltar à arquitetura? Não vais voltar à arquitetura? Vais continuar na política? Ou vais te dedicar a outras causas? Porque não me parece que sejas homem para estar quieto. Continuas com o teu lugar de vereador como independente e tens o teu trabalho de autarquia que gostas tanto de fazer, mas para além disso. Bem, sobre a arquitetura desencantou-me um pouco. Eu acho que os arquitetos hoje em dia são quase advogados, porque nós temos que saber mais regulamentos do que propriamente fazer projeto. Pois. Portanto, eu fiquei um bocado desencantado. Bem-vindo à burocracia. Fiquei um bocado desencantado com a arquitetura. Sobre projetos políticos e o meu futuro político, eu acho que o futuro político, seja de quem for, depende sempre da vontade dos outros e não da nossa própria vontade. Sim. A nossa também é importante, obviamente, que, sobretudo eu não faço nada que não queira fazer, mas depende muito daquilo que acham. Eu sempre disse, se acharem que eu sou importante ou que posso ajudar em qualquer projeto, eu lá estarei, desde que seja com o coração no sítio certo, para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, certo. Seja a nível municipal, seja a nível nacional, eu estarei. Eu gosto efetivamente de política.
e gostei muito e fiquei a gostar ainda mais depois de ter passado pela Assembleia da República, embora não tenha sido uma experiência 100% positiva, mas eu gostava muito de trabalhar ali naquele sítio. É a casa da democracia, quer queiramos, quer eu não. acho que quando se entra ali, sobretudo para trabalhar, deve haver, e eu tinha esse sentimento, o sentimento de em primeiro lugar, que é uma honra trabalhar ali, e depois que é uma enorme responsabilidade também. Claro. E o que me custa é ver às vezes coisas que eu acho que não se deviam passar naquele sítio, a passarem-se. Mas como disse, eu acho, continuo a achar que faz falta um partido conservador e liberal. Então estás-me a querer dizer que estás a pensar noutro partido? Não estou. Mas achas não que há estou. espaço, pelo menos? Eu acho que há espaço, porque sobretudo com esta deriva que o Chega fez, há um espaço que tem que ser ocupado. Mas por outro lado, de forma séria. o Chega está sempre a subir, não é? Eu também já tive a oportunidade de dizer isto. Eu acho que estas últimas sondagens que dão o Chega em cima, e também já escrevi sobre isto, eu acho que um partido de natureza populista como o Chega é, e sobretudo marcadamente personalista como é, dificilmente passaria dos 9%. Eu escrevi isso há uns tempos, o André Ventura na altura até se chateou comigo e tivemos uma discussão, mas eu acho isto mesmo, que dificilmente passará dos 9%. O que eu acho é que neste momento toda a conjuntura está ótima para este tipo de partidos, não é? Nós temos ministros a demitirem, secretários de Estado a demitirem-se. Ainda ontem se demitiu mais uma pessoa de um organismo importante, porque ainda por cima com fortes críticas à ministra. Portanto, todos os dias há estas coisas. Então este espectro do populismo vai subir desta revolta. É adubo para esse mas tipo eu acho que na altura, e depois também há uma outra coisa, que é a péssima forma como o PSD e o próprio Partido Socialista têm lidado com o Chega. Eles nitidamente não é o não saberem, dá muito jeito ao PS ter ali o Chega. A mim parece-me que sim. Eu começo a achar que aquelas e o PSD, que eu ouvia de que o Chega só cresce porque o PS quer que cresça. Isto é uma crítica que eu faço aos partidos de uma forma geral, que é quando os partidos são agências de emprego hoje em dia, não é? E eu escrevi isso num artigo agora recentemente. Os partidos basicamente são agências de emprego, e o que eles precisam é de ter lugares, de chegar ao poder para ter lugares para distribuir por toda a gente, infelizmente. E então ao PS dá jeito o crescimento do Chega e ter ali o Chega, porque é um garante que concentra os votos da esquerda. Exato. Para que o Chega não chegue ao poder. O PSD não sabe lidar com isso, não sabe se há de dizer que não ou que sim. O Iniciativa Liberal nisso foi muito claro, não é? E, pelo menos com este presidente não há hipótese de haver coligações. O PSD não sabe como há de resolver isso. Porquê? Porque eles precisam de chegar ao poder. E se tiverem uma situação como tiveram nos Açores, aí é que se vai ver, como se diz na gíria, aqui é que se distingue os homens dos meninos. E é preciso ver o que é que se quer fazer. Vamos pensar em primeiro lugar naquilo que é melhor para o país, ou vamos pensar em primeiro lugar naquilo que é melhor para o partido? Pronto, o André Ventura gosta de citar o Sá Carneiro, não é? E o PSD também. E o Sá Carneiro dizia todos que eles citam o Sá Carneiro. Em primeiro lugar estaria o país e só depois o partido e circunstância individual cada um. Exatamente. Mas eles têm feito o contrário. O PSD fez o contrário ou então se calhar não o fez deliberadamente, achou que era o melhor. Mas eu tenho a ideia que não, que eles querem chegar ao poder a qualquer custo. A qualquer custo. E farão o que for preciso. Pronto, no caso do André Ventura, nós temos um presidente de um partido que admitiu, e isto é público, que não tinha escolhido os melhores, tinha escolhido aqueles que eram melhores para o partido. Exatamente, eu ouvi. Isto para mim é a antítese daquilo que deve ser um líder partidário. Exato, eu ouvi isso. Então achas possível que exista um governo PSD-Chega, por exemplo? Eu acho que dada a conjuntura e dada a falta como alternativa a um governo PS, como aconteceu nos Açores. Como aconteceu nos Açores. Acho que é possível. Os Açores é uma coisa diferente, porque há um acordo de incidência parlamentar. Sim, mas o André Ventura já disse que aqui não aceitaria uma coisa dessas. Exato, ele também já deixou bem claro. Mas ele já vem dizer isso desde que tinha 2%, não é? Exato. Mas eu acho que existe essa possibilidade. Agora o PSD vai ter de decidir se é um partido responsável e se quer ser de facto um partido. Portanto, no fundo está nas mãos do Montenegro. Está nas mãos dos portugueses. Também. Em primeiro lugar, são os portugueses que têm de decidir aquilo que realmente querem para o futuro do país. Depois, a partir daí, eles têm que fazer as suas contas. Mas eu acho que era. Eu, se fosse líder do PSD e tivesse que fazer um acordo desses, o que eu faria era, meus amigos, ou nós ou o Partido Socialista. A decisão é vossa. Agora não pensem que vão para o governo connosco.
Pois, exato. Deixava na mão deles. Agora, a verdade é difícil fazer isto com um partido que tem 400 mil votos. A verdade Pois é essa. pois é. Se nós estivéssemos a falar de um partido que está nos 4%, se calhar podíamos fazer isso. Num partido que está nos 10% ou nos 9%, Sem dúvida. Já se calhar já é relevante. Porque são muitos portugueses a votar e em primeiro lugar eu sou democrata também, não é? E acho que se de facto os portugueses, já 400 ou 500 mil, ou se houver 500 mil a votarem num partido, esse partido tem que ser reconhecido como um partido legítimo, obviamente. Com certeza. Lá está, por isso é que eu acho que o que é importante em primeiro lugar é a literacia. Ora, lá está, e voltamos à mesma tecla e àquilo que nos move na associação e a que nos move a muitos portugueses. Olha, Nuno, gostei muito de conversar contigo. Obrigado. É sempre um gosto. E até breve. E boa sorte para os novos projetos. Obrigado. Corra tudo bem contigo. Muito obrigado pelo convite. E nós até à próxima. Até breve no próximo episódio. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal de YouTube, ativem o sininho, partilhem. E vão também às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, associaçãolado.org e sigam-nos também e vão ao nosso site, associação-lado.org. Obrigada. Boa tarde.